Desde criança, sempre achei estranho o modo como minha família agia quando dezembro chegava. Era como se, subitamente, uma nuvem escura pairasse sobre todos, trazendo um peso invisível que ninguém conseguia explicar. As luzes de Natal acendiam nas ruas, os vizinhos montavam suas árvores, o cheiro de panetone invadia os mercados e mais dentro da minha casa, o clima era diferente. Silencioso. Gelado. Como se o tempo parasse e todos estivessem apenas esperando que aquele mês acabasse. Nunca entendi por quê, mas uma coisa sempre me chamou a atenção mais do que qualquer outra: minha família simplesmente se recusava a tirar fotos em dezembro. Nada de selfies, nada de registros das festas, que, aliás, quase nunca aconteciam, e nenhum tipo de lembrança visual daquele mês. Quando perguntei pela primeira vez, ouvi apenas um seco "por que não", dito pela minha mãe com um olhar que me congelou por dentro. Depois disso, nunca mais toquei no assunto. Com o tempo, fui percebendo o quão anormal isso era. Amigos postavam fotos com gorros vermelhos e presentes na mão, e eu sequer tinha uma lembrança de Natal com meus pais. Quando tentei fotografar algo escondido com meu celular, fui pego e tomei uma bronca que me fez tremer. Meu pai arrancou o aparelho da minha mão, apagou todas as fotos e disse, com a voz baixa e trêmula: "Você não entende o que está fazendo. Não faça mais isso." Naquele momento, algo dentro de mim mudou. Eu já não via mais aquilo como apenas uma superstição ou uma regra estranha. Parecia haver algo muito mais sério, mais profundo, algo que minha família escondia e que, de alguma forma, estava ligado a mim também. Comecei a investigar por conta própria. Fuçava caixas antigas no porão, procurava álbuns de fotos, todos perfeitamente organizados por mês, menos dezembro, que sempre tinha páginas em branco. E o mais curioso, em todos os anos, sem exceção, faltava exatamente esse período. Como se tivessem arrancado as páginas daquele capítulo da nossa história. O primeiro indício real de que havia algo errado surgiu numa noite qualquer, quando encontrei uma fotografia escondida entre duas páginas de um livro velho. Era uma imagem amarelada, visivelmente antiga. Nela, estavam minha mãe, meu pai e um casal que eu nunca tinha visto antes. Todos sorriam, e menos minha irmã. Ela estava no canto da foto, olhando diretamente para a câmera com um rosto pálido, como se estivesse hipnotizada. Atrás dela, algo, ou alguém, parecia se formar em meio a uma sombra borrada. A imagem era desconfortável. Dava uma sensação estranha, como se algo nela não quisesse ser visto. Virei a foto, e atrás estava rabiscado, com uma caligrafia trêmula: dezembro de 1999. A última foto. Meu coração disparou. Aquilo não era só uma coincidência. Tinha algo ali, algo sombrio. Era por isso que eles não tiravam fotos. Alguma coisa tinha acontecido naquele mês. Algo que ninguém mais queria lembrar. Mas eu precisava saber. Precisava entender o que havia sido apagado da história da minha família. E, naquele instante, tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre: eu iria tirar uma foto. Em pleno dezembro. Custe o que custasse. Esperei até o dia 10 de dezembro. O clima dentro de casa estava ainda mais tenso do que nos anos anteriores. Meus pais pareciam viver em alerta constante, como se estivessem à espera de algo. Minhas noites se tornaram insones. A cada ruído no corredor, eu prendia a respiração. Minha irmã, que morava fora, ligava todo dia, sempre perguntando se estava tudo bem. E mesmo ela, adulta, independente, mantinha a mesma regra: nada de fotos. Aquilo não fazia sentido. Mas se todos estavam tão assustados com algo que podia ser ativado por uma simples imagem, eu precisava entender por quê. E, para isso, precisava de provas. Preparei tudo, deixei uma câmera escondida na estante da sala, apontada para o sofá onde normalmente nos reuníamos para conversar. Configurei para tirar uma foto automática a cada 30 minutos. E esperei. No início, tudo parecia normal. As primeiras imagens mostravam apenas a sala, minha mãe sentada tricotando, meu pai lendo o jornal. Mas ao analisar uma das fotos tiradas por volta das 22 horas do dia 12, quase deixei a câmera cair. Havia algo nela. Atrás da cortina, que naquela noite estava completamente fechada, aparecia uma silhueta. Uma forma humanoide, escura, mas com contornos definidos demais para ser apenas sombra. No quadro seguinte, 30 minutos depois, a figura já estava mais próxima.
Podia-se ver o que parecia ser um rosto, ou algo parecido com olhos fundos e um sorriso forçado, distorcido, quase desumano. E então, a última foto, apenas a sala vazia, mas com a cortina ligeiramente aberta e embora ninguém tivesse se levantado para mexer nela. Corri para contar aos meus pais, mas minha mãe apenas olhou para mim com um misto de medo e raiva. Você trouxe isso de volta, ela sussurrou. Por que você fez isso? Foi quando eles decidiram me contar a verdade. Em 1999, minha família estava reunida para o Natal na casa dos meus avós. Como sempre, todos posaram para uma foto. Nada de anormal, até que, naquela noite, começaram os pesadelos. Ruídos pela casa, vultos nos espelhos, sussurros que chamavam pelo nome da minha irmã. No início, pensaram que era histeria coletiva. Mas então, as coisas começaram a ficar físicas. Objetos se moviam sozinhos, luzes piscavam, e certa vez, minha irmã desapareceu por mais de 3 horas, e quando voltou, não se lembrava de onde esteve. A foto tirada naquela noite mostrava, atrás dela, uma figura escura. A mesma que eu tinha capturado agora. Desde então, fizeram um pacto, nunca mais registrar dezembro. Nenhuma imagem, nenhum vídeo, nenhum reflexo. Nada que pudesse dar forma àquilo novamente. Mas eu quebrei esse pacto. E agora, ele estava de volta. Os dias seguintes foram um tormento. A cada noite, a temperatura na casa parecia cair inexplicavelmente. Começamos a ouvir ruídos vindos do sótão, mesmo que ele estivesse trancado há anos. Certa madrugada, acordei com um som agudo, como o rasgar de papel, vindo do corredor. Ao sair do quarto, encontrei as paredes cobertas com cópias da foto que eu havia tirado. Todas com a mesma figura ao fundo. E o pior, algumas estavam se movendo. A imagem não era mais estática. Era como se aquela coisa estivesse tentando sair da foto, lentamente, atravessando a barreira entre o papel e o mundo real desesperado. Tentei queimar as cópias, mas elas não pegavam fogo. Rasguei uma delas, apenas para ver o rosto sorridente da entidade se distorcer em agonia e começar a sangrar. Sim, sangrar, como se fosse feita de carne e não de tinta. Meus pais disseram que isso já havia acontecido antes. A entidade, segundo uma médium que consultaram anos atrás, não era apenas um espírito, mas uma manifestação criada por trauma coletivo. Alimentava-se de lembranças, de memórias visuais. Quanto mais era fotografada, mais força ganhava. E naquele ano, pela primeira vez desde 1999, ela tinha sido alimentada novamente. Minha irmã veio até nossa casa no dia 18. Quando soube que eu havia tirado uma nova foto, entrou em pânico. Chorou por horas. Contou que, durante o período em que havia desaparecido no passado, lembrava vagamente de estar em um lugar escuro, sem tempo, onde vozes repetiam seu nome como se quisessem que ela esquecesse quem era. Disse que, desde então, sentia algo a observando sempre que passava por um espelho. E agora, depois da minha foto, esse sentimento havia voltado com força total. Decidimos buscar ajuda. Fomos até uma antiga senhora que vivia nos arredores da cidade, conhecida por lidar com casos assim. Quando mostrei a foto para ela, ficou em silêncio por minutos. Depois murmurou: essa entidade não foi invocada, ela foi criada. E agora que ganhou forma, ela quer existir. E para existir, ela precisa de mais imagens. O que eu fiz foi apenas o primeiro passo. A cada vez que eu olhasse aquela foto, cada vez que eu pensasse nela, me estaria alimentando. E dezembro estava apenas começando. A única solução, segundo a senhora, era encontrar a origem da imagem. A primeira fotografia onde a entidade apareceu. Segundo ela, toda maldição visual tem um ponto de nascimento, um instante capturado que abre a fissura entre os mundos. Precisávamos localizar aquela foto de 1999. Vasculhamos todas as caixas antigas, arquivos digitais, disquetes, até fitas VHS, e nada. Era como se alguém tivesse apagado tudo meticulosamente. Até que minha irmã se lembrou de algo. Naquela noite, meu avô, já falecido, havia usado uma câmera Polaroid. As fotos foram reveladas na hora. Se ao menos uma delas tivesse sobrevivido, talvez ainda existisse alguma chance de desfazer tudo. Fomos até a casa antiga dos meus avós, agora abandonada. O lugar estava tomado pelo mato, o teto em ruínas, mas a estrutura principal ainda resistia. Entrar ali foi como mergulhar no passado.
O cheiro de mofo, os móveis cobertos por lençóis, as molduras vazias na parede, cada detalhe carregava o peso daquilo que foi esquecido. No sótão, entre velhos brinquedos e caixas de jornais, encontramos uma caixa pequena com o nome Natal 1999 rabiscado na lateral. Dentro, havia 4 fotos Polaroid. Em 3 delas, minha família aparecia sorrindo, com as típicas caretas de final de ano. Mas na última, ali estava ela. A imagem original. E pior do que qualquer outra que já havíamos visto. A entidade, completamente formada, estava atrás da minha irmã, com a mão quase tocando o seu ombro. O rosto era o mesmo, distorcido, escuro, com olhos que pareciam poços sem fundo. Mas havia algo mais. Um detalhe que não tínhamos percebido antes: no fundo da imagem, sobre uma estante, havia um espelho. E no reflexo, a entidade não estava apenas atrás dela. Estava sorrindo para a câmera. Olhando diretamente para quem tirou a foto. Meu avô. Era ele o primeiro elo. A primeira testemunha. E talvez, a primeira vítima. Ao entendermos isso, voltamos imediatamente à casa, levando a foto com a esperança de queimar a origem da maldição. A senhora nos advertiu: queimar a imagem quebraria o vínculo, mas apenas se todos os registros seguintes fossem destruídos também. Corri para pegar meu celular, o backup, o HD, todas as imagens, vídeos ou arquivos relacionados. Reunimos tudo no quintal e iniciamos o ritual. O fogo consumiu as cópias, os eletrônicos, os papéis. A última a ser lançada foi a Polaroid original. Assim que ela começou a queimar, uma ventania tomou conta do quintal. A chama mudou de cor, ficando azulada. Era como se algo estivesse resistindo. Um grito, não audível, mas sentido dentro do crânio, ecoou por alguns segundos. E então, em silêncio. Desde então, nunca mais vimos a entidade. Nenhum ruído, nenhuma sombra, nenhum reflexo estranho. Mas ainda assim, até hoje, ninguém na minha família tira fotos em dezembro. Não por medo, mas por respeito. Porque agora sabemos que, mesmo que esquecida, mesmo que banida, aquela coisa continua à espreita, esperando por uma brecha, por um clique inocente. Às vezes, enquanto caminho pelas ruas iluminadas de Natal, vejo pessoas tirando selfies, registrando memórias, sorrindo. E me pego pensando: e quantas outras famílias carregam histórias parecidas? Quantas imagens existem por aí com mais do que apenas pessoas felizes? Talvez você mesmo tenha tirado uma foto assim. Talvez, se olhar bem de perto, veja algo que não deveria estar lá.